Boa noite a todos, boa noite aos internautas. Mais um dia do curso, né? Que bom. O curso vai se encaminhando aí pro seu final, mas nós ficamos bastante felizes com a presença dos internautas, com todos aqueles que têm, através das redes sociais, do YouTube, assistido o curso. Com muito carinho e com muita dedicação, nós temos tentado trazer aqui aquilo que há de melhor, na verdade, dentro de cada um de nós, sobretudo dentro do esforço do estudo, da tentativa de tentar passar as ideias do mentor espiritual do livro, André Luiz, né? Bem como também trazer algumas reflexões juntamente com os aspectos morais que os conhecimentos trazem a cada um de nós, né? Eu acredito que o conhecimento ele só é útil se nós não só aproveitamos, né, desse conhecimento para termos mais conhecimento, mas também, sobretudo, o que ele nos renova, o que ele nos transforma, o que ele nos agrega, né, do ponto de vista de renovação moral, de renovação espiritual. E aí nós estamos na segunda parte do livro e hoje nós condensamos alguns capítulos em uma única aula. Vamos falar sobre os capítulos 12, 13, 16, 14 e 16. Essa aula seria dada pela doutora Evênia Prada, mas por questões pessoais ela não pôde estar conosco aqui essa noite. Mas os nossos agradecimentos a ela pela colaboração ao longo do ano conosco. Então o capítulo 12 trata-se da diferenciação dos sexos. E o André Luiz, né, ele responde a uma pergunta a ele dirigida, e a pergunta é: como se iniciou a diferenciação dos sexos? Ou seja, como é que houve a diferenciação entre o sexo masculino e feminino? E quando nós estamos falando em sexo, estamos falando na questão da reprodução, não na sexualidade, né? São coisas diferentes. Opção sexual, não é isso que nós estamos falando, né? Estamos falando da morfologia. Muito obrigado pela ajuda. Então, né, a questão masculino e o feminino do ponto de vista biológico. Bom, ele nos responde assim, que os princípios espirituais, nos primórdios da organização planetária, né, no desenvolvimento do planeta, ao longo do desenvolvimento do planeta, no seu início, traziam na constituição que lhes era própria a condição que poderemos nomear por teor de força. Ou seja, esses princípios espirituais tinham um certo teor de força, uma certa potencialidade, expressando qualidades predominantes, denominadas ativas ou passivas. Entendendo-se que a evolução é sempre sustentada pelas inteligências superiores, a todo um planejamento superior, neste processo de organização planetária e dos seres que ali vão habitar, em movimentação ascendente, ou seja, rumo ao progresso, à evolução, desde as primeiras horas da reprodução sexuada. Nós vamos comentar como ela ocorre. Então, desde as primeiras horas da reprodução sexuada, começou, sob a direção delas, das inteligências superiores, a formação dos órgãos masculino e feminino, que culminaram morfologicamente nas províncias genésicas, nos órgãos reprodutivos do homem e da mulher da atualidade. Então, é importante que a gente destaque que a reprodução sexuada ela não é só uma característica dos seres humanos. Ela é uma característica de muitos insetos e também de alguns grupos vegetais, né, de algumas plantas. E o André Luiz ainda comenta, referente a este capítulo, essa pergunta, que não podemos esquecer, porém, que o trabalho evolutivo no aperfeiçoamento fisiológico das criaturas terrestres ainda não foi terminado, prosseguindo como é natural no espaço e no tempo. Qual espaço e tempo? Tanto material quanto espiritual, correto? Bom,
quer dizer que a forma humana, como ela se encontra hoje, ainda não é a definitiva. Quer dizer, ela sempre, assim como nós jornadeamos ao longo da escala filogenética, nós ainda vamos ter outras alterações, né? Vamos evoluir ainda também do ponto de vista morfogenético, como nós conhecemos hoje o ser humano, né? Quanto à perda das características sexuais, então a pergunta é, será que haveria, em algum momento ao longo da nossa evolução, a perda desses caracteres sexuais, né? Então, quanto a essa indagação, quanto a essa possível perda, estamos informados de que ocorrerá espontaneamente, então dentro de um processo natural, quando as almas humanas tiverem assimilado todas as experiências necessárias à própria sublimação, à própria evolução, ao aperfeiçoamento moral, rumando, após milênios de burilamento, de trabalho, de esforço, para a situação angélica, em que o indivíduo deterá todas as qualidades nobres inerentes à masculinidade e à feminilidade, refletindo em si, nos degraus avançados da perfeição, a glória divina do Criador. Portanto, o fato de nós, hoje, estarmos num corpo de um homem ou de uma mulher, assim como anteriormente nós, se hoje encontramos no corpo do homem, podemos ter habitado um corpo de uma mulher, e possivelmente, com grande probabilidade, praticamente certeza, podemos dizer que todos nós jornadeamos num corpo masculino e num corpo feminino. Amai o próximo como a ti mesmo, né? Pois é. O grande detalhe é que isso é uma questão natural e, por ser natural, é algo necessário. Por que é necessário? Porque como nós lemos ali atrás, vamos ver onde que nós encontramos. Cadê aqui? Na verdade, nós necessitamos de experiências. Experiências essas que, num corpo de uma mulher, como mãe, ou como uma potencial mãe do ponto de vista de reprodução, ou no corpo de um homem, como um pai, na verdade temos experiências a serem vivenciadas para que despertemos em nós algumas potencialidades, algumas capacidades, seja de doação, de amor, de força, de coragem, de entendimento. Algumas características que geralmente vamos colocar bem entre aspas, características mais amorosas, mais ternas, e outras mais altivas, mais perseverantes. Portanto, a discussão muitas vezes sobre as questões de gênero, respeitando as necessidades que atualmente são necessárias em termos de discussão de salário, de condições de trabalho, de respeito aos direitos da mulher, e assim como de qualquer outro ser humano, é preciso que a gente tenha uma mente um pouco mais aberta, e a doutrina espírita nos coloca uma visão um pouco mais alargada, de que todos nós, homens ou mulheres, temos a grande oportunidade de evoluir, e a cada encarnação, a cada jornada, ao nos posicionarmos ou ao adquirirmos um determinado corpo, aí há uma grande oportunidade de aprendizado, de evolução, sobretudo evolução espiritual. Portanto, é imperioso reconhecer que não podemos ainda, em nossa posição evolutiva, formular qualquer pensamento concreto acerca da natureza e dos tributos dos anjos, nem ajuizar quanto ao sistema de relações que cultivam entre si. Então, se havia alguma dúvida sobre, mas como é que é então nesse estado de angelitude? Há
aquela corporificação, entre aspas, do ponto de vista vibracional ou perispiritual, em homem ou mulher? A resposta naquele momento, em Pedro Leopoldo, dia 1º de junho de 1958, é: olha, nós não temos informações sobre como é que funciona no plano da angelitude, mas nós sabemos que essa necessidade de jornadearmos o nosso perispírito, nosso espírito na matéria, em corpo feminino e masculino, é necessário para a nossa evolução. Bom, aí, fazendo algumas reflexões sobre esse capítulo, eu fui achar no livro do Dr. Andrei Moreira, né, presidente da ANE Minas Gerais, Alto Amor e Outras Potências da Alma, e ele comenta bem algo que tem muito a ver com a leitura que nós fizemos anteriormente. Veja só algumas reflexões dele. Ele diz assim: homens e mulheres são convidados a desenvolver sensibilidade e assertividade, intuição e razão, sentimento e afetividade, de forma que gestem a vida que vibra em si, ofertando o seu melhor à sociedade e à vida, nas condições em que se apresenta naquele momento, naquele corpo. À luz da imortalidade da alma, os conflitos de gênero não se justificam. Isso não quer dizer que a luta pelos direitos, a luta para que todos possam viver da maneira mais digna, mais humana, mais adequada, não tem nada a ver com isso. Nós estamos falando aqui que conflitos de gênero não se justificam, que é o que muitas vezes nós observamos também no mundo atual, visto que o espírito, ser imortal, é assexuado. E a polaridade, aquela questão de estar no corpo de um homem ou de uma mulher, presente, de uma polaridade presente, representa apenas a vivência temporária, com a finalidade educativa no percurso evolutivo do ser. Daí a máxima de Jesus de amar ao próximo como a si mesmo, da compreensão do respeito pela vida humana, pelos direitos de todos, crianças, meninas, meninos, homens, mulheres, idosos, ele se faz presente. Porque independe, quando nós estamos falando no direito de alguém, e na nossa sociedade, como ainda estamos num mundo de provas e expiações, há ainda as desigualdades, e precisamos lutar sim para superá-las, mas a nossa visão ela tem que ser um pouco mais, até para que esses direitos sejam conquistados, a gente precisa ter essa visão um pouco mais alargada, de que quando estamos falando de direito de alguém, estamos falando de direito de um ser espiritual que vem jornadeando e que necessita de um aprendizado, que necessita de ter as suas garantias em termos de sobrevivência, de trabalho, de prosperidade garantidos. E ele continua na página 90 agora: as experiências de amor vencem as defesas soerguidas pela neurose de controle. É muito frequente que todos nós queiramos, ou nós queremos ter o controle de tudo, Controle sobre a nossa família, o marido que quer controlar a esposa que quer controlar a família, que quer controlar os filhos. Mas na verdade estamos aqui todos para experienciar o amor. E os conflitos existem, claro, para todos nós. Mas só o amor, que é capaz de fazer com que superemos esses conflitos, fazendo então com que cada ser entre em contato com a necessidade fundamental de partilha, tendo a solidão existencial amenizada. O ser humano, independentemente da relação que você mantenha, homossexual ou heterossexual, a necessidade fundamental de partilha, ela é extremamente importante, principalmente quando pautada pelo respeito, pelo amor, pela dignidade.
O amor, então, que é partilhado só representa amor de fato quando é doado sem nada pedir. É o exercício da fraternidade. Pelo prazer de ofertar e nutrir porque tem para dar. A maternagem, olha que termo extremamente sensível e belo. A maternagem é dom da alma. Ele não está falando de maternidade. Ele está falando de maternagem. Está falando de sentimento. Sabe o que é? Então, vamos chegar lá. Olha, a maternagem é dom da alma em qualquer polaridade que estagie, que pode acolher ideias, ideais, pessoas, sentimentos e obras, desenvolvendo-as pela força do afeto, integrado à razão. É a capacidade que todos nós temos de desenvolver a afetividade, o amor, a doação. Ela independe da roupagem física, de homem ou mulher, ou da sua opção sexual. Ela é um dom da alma, ela está presente com cada um de nós. E o nosso objetivo é desenvolvê-la em qualquer corpo que nós estagiemos. Tudo bem até aí? Vamos prosseguir porque temos mais coisas. Ao final deixamos para as perguntas. Entramos no capítulo 13. Vocês veem que nessa segunda parte são trechos pequenos, uma pergunta, e a gente tenta trazer algumas reflexões para que a gente possa compartilhar, né, de algumas ideias. Capítulo 13, gestação frustrada. A pergunta colocada ao André Luiz é como compreenderemos os casos de gestação frustrada, ou seja, aquela gestação que não se completa, né, onde o bebê não nasce, quando não há espírito reencarnante para arquitetar as formas do feto. Como assim? Todo bebê, ele não tem um espírito ali ligado? Vamos ver sobre isso. Em todos os casos em que há formação fetal, sem que haja a presença de entidade reencarnante, ele está dizendo que sim, que é possível, e nós vamos depois citar o livro dos Espíritos. Então, é possível sim que haja a presença de uma formação fetal sem que haja uma entidade reencarnante. Em que situação que isso acontece nós vamos ver. Então, em todos os casos em que há formação fetal sem a presença do espírito, o fenômeno obedece aos moldes mentais maternos. Dentre as ocorrências dessa espécie, há, por exemplo, aquelas nas quais a mulher, em provação de reajuste, necessidade de aprendizado, em provação de reajuste do centro genésico, nutre habitualmente o vivo desejo de ser mãe, impregnando as células reprodutivas, né, as células dela, os óvulos, células reprodutivas, com elevada percentagem de atração magnética pelo espermatozoide, né, pela célula masculina, reprodutiva masculina, pela qual consegue formar, com o auxílio da célula espermática do homem, um embrião frustrado que se desenvolve. Embora inutilmente, na medida, e esse inutilmente no sentido, quer dizer, ele não prossegue, não vai progredir, né? Na medida de intensidade do pensamento maternal, que opera através de impactos sucessivos, condicionando as células do aparelho reprodutor, que lhe respondem aos apelos segundo os princípios de automatismo e reflexão. Então, possivelmente, aqueles casos de abortos espontâneos, por exemplo, nós estamos supondo isso, né? Uma suposição, uma hipótese, plausível pelo que nós lemos até agora. Então, possivelmente esses casos se encaixe nessa observação que o André Luiz nos coloca. Tudo isso gerado, né, e aí como ele colocou, quer dizer, há toda uma necessidade para que aquele processo aconteça. Talvez, muitas vezes, motivado por esse desejo intenso, né, por esses pensamentos, por essa elaboração mental proveniente da mãe, por essa atração magnética
né, que a mãe vibra e que faz com que o seu óvulo encontre o espermatozoide e haja a formação do embrião. Mas que pela ausência do espírito, ele não termina o seu desenvolvimento. Em contrário, há, por exemplo, os casos em que a mulher, por recusa deliberada à gravidez de que já se acha possuída, nos casos de aborto provocado, expulsa a entidade reencarnante nas primeiras semanas de gestação, desarticulando os processos celulares da constituição fetal e adquirindo por semelhante atitude constrangedora dívida ante o destino. Bom, aqui também é uma outra colocação que o André Luiz nos coloca sobre as consequências do ponto de vista vibracional, do ponto de vista moral, do ponto de vista espiritual, que naquele momento onde a mulher, o casal, opta então pelo aborto provocado. Vamos comentar isso um pouquinho mais a seguir. Antes disso, vamos trazer aqui dentro das nossas reflexões a questão 136 do O Livro dos Espíritos, onde é perguntado: o corpo pode existir sem a alma? Né? E a resposta é sim. Todavia, desde que cessa a vida do corpo, a alma o abandona. Então veja, que muitas vezes, né, quer dizer, sempre quando há uma vida, né, quando ele é preenchido, quando esse corpo formado, ele, de certa forma, numa situação, ele tem a presença do espírito, que é o que acontece, né, em qualquer processo de morte orgânica, quer dizer, para que aconteça a morte, há o deslocamento do corpo espiritual da matéria física. E aí ele fica inanimado. Porém, o que ele destaca aqui é que, antes do nascimento, não há ainda a união definitiva entre a alma e o corpo. Enquanto que, depois que essa união está estabelecida, a morte do corpo rompe os laços que unem a alma, e a alma o deixa. E aí ele diz: a vida orgânica pode animar um corpo sem a alma, como naquele caso que nós citamos do livro, né, do Evolução em Dois Mundos. Mas a alma não pode habitar um corpo privado de vida orgânica, ou seja, um corpo que esteja em funcionamento, onde as células sejam capazes, né, de trabalhar, de desempenhar, né? Então, para que a alma, para que o espírito possa atuar no corpo, é preciso que o corpo tenha todas as condições necessárias para tal. Porém, é possível, como nós trouxemos o exemplo anteriormente, de que em determinadas situações, de acordo com a necessidade de aprendizagem, de acordo com a necessidade de reajuste da mãe, e também, por que não dizer, do espírito, que possivelmente poderia reencarnar, mas que em determinado momento, então, ele não se une, né? Talvez em uma outra gestação, talvez seja o momento dele reencarnar, cumprir o seu papel, mas aquele momento que muitas vezes a mãe engravida, né, e que ali não há, na verdade, um espírito junto ao embrião formado, isso é possível sim acontecer, e talvez, uma hipótese, isso justifique alguns casos de aborto espontâneo, por exemplo. Bom, entramos aqui no capítulo 14, que é o capítulo um pouco mais extenso. O tema tratado é aborto criminoso, né? Veja que os capítulos eles têm uma semelhança, né? Por isso nós procuramos agrupar nesta aula. Reconhecendo-se que os crimes ao aborto provocado criminosamente surgem, em esmagadora maioria, nas classes mais responsáveis da comunidade terrestre, como identificar o trabalho expiatório que lhes diz respeito? Se passam quase totalmente desapercebidos da justiça humana. Então aqui ele está falando que, poxa vida, se comete tanto aborto, muitas vezes esses passam desapercebidos pela justiça humana,
como é que fica isso, né, do ponto de vista espiritual? Quais são as consequências? É isso que ele está perguntando. E aí o André Luiz coloca: temos no plano terrestre cada povo com o seu código penal, com as suas leis, apropriado à evolução em que se encontra. Mas, considerando o universo em sua totalidade como o reino divino, vamos encontrar o bem do Criador para todas as criaturas, como lei básica, cujas transgressões deliberadas, né, os atos delituosos cometidos, são corrigidas no próprio infrator, com o objetivo natural de conseguir-se, em cada círculo de trabalho no campo cósmico, o máximo de equilíbrio com o respeito máximo aos direitos alheios, dentro da mínima cota de pena. Então veja que há uma lei de ação e reação, né? Tudo que nós plasmamos, seja através dos pensamentos, através das atitudes, das nossas ações, isso traz uma consequência a cada um de nós. Atendendo-se, no entanto, a que a justiça perfeita se eleva, indefectível, quer dizer, a lei divina ela é perfeita, né? Não há falhas, diferentemente da lei humana. Sobre o perfeito amor, né? Então, atendendo-se a que a justiça perfeita se eleva, indefectível, sobre o perfeito amor, no hausto de Deus, no pensamento de Deus, em que nos movemos e existimos, né? Toda reparação perante a lei básica a que nos reportamos se realiza em termos de vida eterna, e não segundo a vida fragmentária que conhecemos na encarnação humana. Vamos fazer uma pausa aqui. Então quer dizer que a lei de Deus, a justiça divina, ela é diferente da justiça humana. O entendimento de que muitas vezes, frente às chamadas injustiças, frente aos delitos, aos crimes que nós observamos, é preciso que a gente entenda que aquela justiça que tanto esperamos que seja feita daquela forma, né, da forma da lei humana, que precisa ser sim respeitada, e que muitas vezes não vai dar conta para o próprio ser, de que ele possa se arrepender e que possa corrigir esse erro. Dentro da lei divina, né, através da lei da ação e reação e das reencarnações sucessivas, e dos processos complexos, muitas vezes de um adoecimento, ou em decorrência de uma posição do ponto de vista familiar, em decorrência das necessidades do ponto de vista social que precisamos vivenciar para termos um aprendizado, é assim que se faz a lei divina. Então, quando nós muitas vezes vemos tantos crimes, atentados, diversas situações que muitas vezes acreditamos ser injustos, na verdade estão inseridos dentro de uma programação, dentro de um contexto que, no mundo em que vivemos, que é de provas e expiações, é necessário para que possamos retirar um aprendizado. O grande detalhe é que a maioria de nós não retira um aprendizado. E o aprendizado básico ou fundamental que a nossa existência deve ter, ou que a partir dela, aquilo que nós devemos aprender, sobretudo, é a oportunidade do exercício da lei de amor. Porque, como foi nos falado, né, que ele coloca, né, a justiça perfeita, o perfeito amor. Estamos todos inseridos dentro desse processo de evolução que nos fará chegar na angelitude. Aí ele continua: porquanto uma existência pode estar repleta de acertos e desacertos, méritos e deméritos, e a misericórdia do Senhor preceitua não que o delinquente seja flagelado, aquela questão da lei, né?
olho por olho, dente por dente, né? Por exemplo, com extensão indiscriminada de dor expiatória. E também aquele que erra, assim como cada um de nós, também não está condenado ao pagamento eterno das penas, né? Somente naquela compreensão de céu e inferno. Não, não é assim. A lei de Deus não funciona dessa forma, né? E onde estaria a bondade e a justiça e o amor de Deus, né? Então, esse entendimento, né, de que a extensão indiscriminada da dor expiatória, né, o que seria a volúpia de castigar nos tribunais do destino, invariavelmente regidos pela equidade soberana, Deus é justo. Ele faz a regra para todo mundo, né? Mas a equidade é misericórdia. Mas sim que o mal seja suprimido de suas vítimas. Que o mal seja suprimido de suas vítimas, com a possível redução do sofrimento. Então vejam vocês que o que o autor nos traz aqui é de que todos nós estamos sujeitos a essa lei de ação e reação. E de que todos os nossos atos, eles têm consequências. Então, basicamente, o que ele quer nos trazer aqui é isso, é que somos responsáveis por nós mesmos. E que muitas vezes aquelas situações que provocamos, vamos vivenciar o resultado dessas ações, boas ou não boas. Desse modo, segundo o princípio universal do direito cósmico, a expressar-se, claro, no ensinamento de Jesus, que manda conferir a cada um de acordo com as suas próprias obras, arquivamos em nós as raízes do mal que acalentamos para extirpá-las à custa do esforço próprio, em companhia daqueles que se nos afinem à faixa de culpa, com os quais, perante a justiça eterna, os nossos débitos jazem associados. Portanto, meus caros, quando nós vivenciamos e observamos algumas situações de conflitos, muitas vezes, seja dentro da nossa família, dentro da sociedade, de alguma instituição, seja por todas essas situações que nós estamos vivenciando no mundo atual, é preciso que nós não nos desesperemos. E é preciso que a gente coloque o nosso olhar sobre essas situações de uma maneira um pouco mais abrangente, onde o livre-arbítrio de cada um é respeitado. Mas ações produzidas por esse livre-arbítrio, ou a partir desse livre-arbítrio, vai ter uma consequência. E que fora do amor e da caridade, vai ser difícil a gente progredir. E aí ele continua ainda. À face de semelhantes fundamentos, certa romagem na carne, né, a encarnação, entremeada de créditos e dívidas, porque todos nós temos créditos e dívidas, pode terminar com aparências de regularidade irrepreensível para a alma que desencarna, sob o apreço dos que lhe comungam a experiência. Então veja que, frente à somatória, créditos e dívidas, em decorrência daquilo que plasmamos ao longo das nossas existências, né? Quer dizer, nós vamos nos encontrar em determinadas situações, não só do ponto de vista material enquanto encarnado, mas também quando nós desencarnarmos, sob o apreço dos que lhe comungam a experiência, junto àqueles que vivenciam esses pensamentos, esses sentimentos, essas ações, seguindo-se de outra em que essa mesma criatura assuma a empreitada do resgate próprio, que assuma e que vivencie as suas necessidades de acordo com seus créditos ou dívidas, suportando nos ombros as consequências das culpas contraídas diante de Deus e de si mesma, porque na verdade essas ações em última instância fica registrado não só no corpo espiritual, no perispírito,
mas sobretudo na mente, porque é a mente que modela o corpo espiritual. Então, quando violamos, como somos, de certa forma, como o próprio Jesus nos referiu, né? Somos feitos à imagem e à semelhança do Pai. Na verdade, estamos inseridos nesse amor paterno, neste hausto que nos alimenta constantemente. E quando nós erramos, ou quando nós tomamos ações más, quando saímos do bom caminho, na verdade não é Deus que se distancia de nós, é nós que estamos nos distanciando temporariamente das leis de Deus. Só que Ele é bom e Ele é justo, e Ele faz com que a gente possa responder pelos nossos atos. Não somos marionetes, né, nas mãos de Deus. Então, a fim de reabilitar-se ante a harmonia divina, caminhando assim transitoriamente ao lado de espíritos em cursos em regeneração da mesma espécie. Portanto, se estamos neste momento da evolução humana, neste planeta, vivenciando todas essas situações que estamos observando, é porque de alguma forma também contribuímos para que ele chegasse nessa situação, e temos muito a oferecer, se cada um de nós fizer o esforço, para contribuir e para melhorar o nosso planeta, a vida de todos os seres vivos que aqui habitam. Permitindo assim que outros seres que reencarnarem encontrem também um planeta numa condição melhor, do ponto de vista natural, do ponto de vista das leis humanas, da ética, das condições de trabalho, das condições, enfim, gerais, e tantas outras. É dessa forma que a mulher e o homem, acompliciados, então ele fez todo uma reflexão, e aí ele vai trazer a questão do aborto agora. É dessa forma que a mulher e o homem, acompliciados nas ocorrências do aborto delituoso, mas principalmente a mulher, cujo grau de responsabilidade nas faltas dessa natureza é muito maior, talvez porque permita em seu corpo o ato, à frente da vida que ela prometeu honrar com a nobreza, na maternidade sublime, desajustam as energias psicossomáticas. O que é esse desajuste dessas energias? São as alterações no corpo espiritual, né? Com mais penetrante desequilíbrio do centro genésico, né? Lembra dos centros de força? Centro genésico que está associado aos órgãos, né, da reprodução, implantando nos tecidos da própria alma a sementeira de males que frutecerão mais tarde em regime de produção a tempo certo. Dessa forma, a questão não é para que possamos sentir ou termos culpa, mas frente a qualquer ato, seja o aborto ou qualquer outro, que por acaso alguém tenha cometido, é importante que a gente possa ter a oportunidade de refazer um caminho diferente. E para isso, não só para refazer, mas também para evitar isso, o que muitas pessoas no desespero, seja por condição social, seja porque o companheiro ou a outra companheira abandonou, tá certo? Enfim, várias situações aí que, no momento muitas vezes de desespero, ou do apego, ou de uma percepção ou de uma ideia estritamente material, de que o que vale na vida é apenas o prazer, o hedonismo, não é isso? Ou que a vida, né, só tem sentido de acordo com aquilo que a pessoa acha, né? Quer dizer, aquela ideia de algo maior, de um sentido maior, do entendimento e da compreensão de que somos seres espirituais em essência. Ou seja, há vários motivos para que muitas vezes haja uma tomada de atitude nesse sentido.
do aborto delituoso. Porém, é importante que cada vez mais, e aí a gente tem a ciência como uma aliada, cada vez mais mostrando, né, o quanto a partir daquele momento da fecundação, há já toda uma programação, há toda uma potencialidade ali de genes, de substâncias, enfim, tudo aquilo que já vai influenciar a vida psíquica fetal, né, que também muitas vezes em estudos, principalmente em termos de regressão de memória, onde é identificado que aquelas vivências tidas dentro da própria barriga da mãe e nos processos, por exemplo, de tratamento desobsessivo, onde nós temos a oportunidade, e a própria literatura, através de André Luiz, nos coloca, né, do desespero ou daquela compreensão naquele momento, daquela atitude que, ou praticada ou recebida, aquele espírito nos relata e nos coloca, né, aquela situação vivida, enfim, quer dizer, nós temos muitas evidências, e espero que teremos, né, acho que muito mais daqui para frente, é dessa compreensão de que o ser que está ali, aquela gestação, aquela fecundação realizada, há uma vida ali, há um espírito ali, e como espírito, e como não temos a capacidade de nenhuma forma até porque longe de se imaginar, né, de que a mãe pense que o fato, só por ela ter o corpo dela, ela é dona de si, dentro dessa visão mais ampliada da vida, isso já não tem mais sentido. Porque na verdade o que existe ali é um espírito, criado por quem? Por Deus, né? Então, eu acho que quando a gente trata do tema aborto, é importante que todos nós possamos compreender um pouco mais sobre a vida espiritual. É importante que a gente também entenda que as pessoas, as mulheres, enfim, todos aqueles juntos, enfim, os casais, precisam, né, frente a determinadas situações que levam a essa ideia, né, talvez nós, enquanto espíritas, e de uma maneira mais abrangente ainda, todas as pessoas, né, o homem de bem, como está no próprio Evangelho, né, todas aquelas pessoas que realmente compreendem a vida como um dom divino, como uma oportunidade de aprendizado que precisa ser valorizado, ser cuidado, né, para que esse espírito se desenvolva, para que haja o progresso da humanidade, para que haja segurança entre as nações. É preciso que a gente mobilize recursos de acolhimento, para que muitas vezes esse desespero, muitas vezes alguns problemas de saúde, e que haja também um esclarecimento de que, por exemplo, nos casos das malformações fetais, né, a questão da anencefalia e tantas outras, que a gente possa, e aí é a grande oportunidade que nós espíritas, né, quando bem conscientes, quando a gente tem essa compreensão adequada, nós temos as ferramentas que podem ser utilizadas para esclarecer e acolher aquela situação. E principalmente, aquelas que já cometeram, né, a mulher, enfim, também que possa também, que possamos orientar, né, de que é possível fazer um caminho diferente, né? É possível sim, e talvez algumas situações, frente a esse comprometimento com a lei divina, em algum momento ele tenha que ser cumprido de uma forma ou de outra, mas que a gente possa ter uma postura ativa, uma postura diferente, e ter a oportunidade, né, de refazer um caminho, né? Assim como qualquer outro ato, qualquer outra ação menos felizes que nós tivemos, ou que a gente chegou a cometer em algum momento, né? Mas eu acho que essa é a grande oportunidade, uma das, né, mas que nós, enquanto espíritas, com a visão alargada do mundo espiritual, do sentido da vida, do entendimento daquilo que somos formados, constituídos,
temos a oportunidade de esclarecer, junto a todas as outras pessoas de diversas religiões, que, aceitando ou não a reencarnação, concordando ou não, isso pouco importa nesse momento, mas que também compreendem a vida como um dom divino, né? Uma oportunidade de aprendizado que precisa ser valorizado e respeitado. Bom, e ele continua, isso ocorre não somente porque o remorso, quer dizer, aquelas consequências, né, em relação àquele ato, ao aborto, isso ocorre não somente porque o remorso se lhes entranhe no ser, né, lhe marque a afeição de uma víbora magnética, mas também porque assimilam inevitavelmente as vibrações de angústia e desespero e por vezes de revolta e vingança dos espíritos que a lei lhes reservara para filhos do próprio sangue na obra de restauração do destino. No homem, o resultado dessas ações aparece quase sempre em existência imediata àquela na qual se envolveu em compromissos desse jaiz, na forma de moléstias testiculares, desendocrinias diversas, alterações, né, do ponto de vista endócrino, distúrbios mentais, com evidente obsessão por parte de forças invisíveis, emanadas de entidades retardatárias que ainda encontram dificuldade para exculpar-lhes a deserção. Então vejam vocês que obviamente nós não podemos generalizar, né, e cada situação, cada pessoa que está vivenciando muitas vezes algumas dessas desordens não necessariamente está relacionado, mas aqui André Luiz ele nos coloca então algumas justificativas frente a determinadas ações que tomamos em vidas anteriores ou na presente vida. Nas mulheres, as derivações surgem extremamente mais graves. O aborto provocado, sem necessidade terapêutica, revela-se matematicamente seguido por choques traumáticos no corpo espiritual, tantas vezes quantas se repetir o delito de lesa maternidade, mergulhando as mulheres que o perpetram em angústias indefiníveis, além da morte, de vez que, por mais extensas se lhes façam as gratificações e os obséquios dos espíritos amigos e benfeitores, que lhes recordam as qualidades elogiáveis, mais se sentem diminuídas moralmente em si mesmas, com o centro genésico desordenado e infeliz, assim como alguém indebitamente admitido num festim brilhante, carregando uma chaga que a todo instante se denuncia. Porque isso fica registrado na nossa consciência, não é mesmo? Quer dizer, tudo está registrado na nossa consciência. Nada passa, né? Nada ultrapassa a lei divina, nada é escondido da lei divina, que é uma lei natural. Dessarte ressurgem na vida física, externando gradativamente, na tessitura celular de que se revestem, a disfunção que podemos nomear como sendo a miopraxia do centro genésico atonizado. Miopraxia, quando você tem uma lentificação das forças e das funções, né, junto a esse centro genésico, né, quer dizer, há toda uma desestruturação perispiritual e que por conseguinte vai afetar o corpo físico, padecendo logo que reconduzidas ao curso da maternidade terrestre, as toxemias da gestação. Então ele está dizendo aqui de algumas consequências, né, que também muitas vezes num possível processo de reajuste com a própria maternidade, também algumas alterações podem estar relacionadas a essa questão. Dilapidado o equilíbrio do centro referido, as células ciliadas, mucíparas e intercalares, isso aqui ele está falando de células que geralmente estão relacionadas ao epitélio do endométrio, ao tecido do endométrio,
não dispõe de força precisa na mucosa tubária, não só do endométrio, mas também ali das trompas, enfim, na mucosa tubária, para a condução do óvulo na trajetória endossalpingiana, que é um caminho, na verdade, desde quando o óvulo sai da região dos ovários até, então, após a fecundação, até chegar, por exemplo, à região ali do endométrio, né? Então, dilapidado esse equilíbrio, né, há muitas alterações do ponto de vista vibracional que vão repercutir no corpo físico. Isso acontece, né, de tal monta que nem para alimentá-lo no impulso da migração por deficiência hormonal do ovário, quer dizer, alguns distúrbios, né, que essa lesão perispiritual vai trazer no corpo físico. Então, atingindo a área genésica, determinando não apenas os fenômenos da prenhez, da gravidez, ectópica, quando acontece fora do útero, que é normalmente onde é para acontecer a gestação, ou localização heterotópica do óvulo, né, fora do útero. Mas também certas síndromes hemorrágicas de suma importância, síndromes hemorrágicas, né, em relação à mulher, decorrentes da anidação do ovo fora do endométrio ortotópico, quando o endométrio enfim, ali o útero dentro da sua conformação habitual, ainda mesmo quando já esteja acomodado na concha uterina. Quer dizer, todas as consequências, não só do ponto de vista da fecundação, mas também quando alguns processos de fecundação que não acontecem habitualmente onde tem que acontecer, desculpa, a fecundação não, a gravidez, né, que vai acontecer ou no útero ou fora do útero, enfim, é que ele coloca várias situações, né, que podem estar associadas à questão do aborto criminoso. Trazendo habitualmente os embaraços da placentação baixa, que é uma outra patologia na mulher, onde a placenta não está totalmente inserida, né, dentro da cavidade uterina, então ela fica um pouco mais para baixo, próximo do canal cervical, né, por onde o bebê atravessa, enfim. Ou também outro quadro que a gente chama de placenta prévia, que também pode levar a quadros de sangramento durante a gestação, que constitui, na parturição, verdadeiro suplício para as mulheres portadoras do órgão germinal em desajuste. Mais uma vez eu quero deixar claro que são situações que possivelmente podem estar associadas, mas nós temos que compreender também que tantas outras situações, resultados de ações provocadas por nós, a nós mesmos ou ao semelhante, podem levar a alterações, como nós relatamos anteriormente. Então, enquadradas na arritmia do centro genésico, outras alterações orgânicas aparecem, flagelando a vida feminina, como sejam o deslocamento da placenta eutópica, por hiperatividade, que aqui é um termo mais técnico, peço desculpas, mas é o autor que nos coloca, acho que até para que os médicos, né, chamem a atenção, não é? Então, por hiperatividade histolítica da velocidade corial, a hipocinesia uterina, né, a dificuldade da contração uterina, favorecendo a germicultura de bactérias como streptococo ou gonococo, depois das crises endometríticas puerperais, né, após quando a mulher ganha o bebê. A salpingite tuberculosa, uma outra infecção, a degeneração cística do cóleo, a salpingoforite, em que o edema e o exudato fibrinoso provocam a aderência das pregas da mucosa tubária, preparando o campo propício às grandes inflamações anexiais, em que o ovário e a trompa experimentam a formação de tumores. Bom, eu acho que assim, para um autor falar isso em 1958, através de uma psicografia, para uma pessoa, como o Chico Xavier, o Chico, né, viajou na maionese. É um gênio, né? É um gênio da não é verdade? Será que ele viajou na maionese?
com tanta riqueza de detalhe, né? Quer dizer, a gente precisa parar para pensar um pouco. Fora o né? tratado de direito que ele colocou lá no começo, que é um negócio que merece ser estudado. As coisas que ele colocou no campo de direito estão já num nível bem elevado. Bem elevado, bem né? elevado. É. Bom, e aí ele continua, eu não vou assim, me prosseguir até pelo tempo, nós temos ainda algumas coisas para comentar, mas enfim, ele vai trazendo, e esse seria todos, né, se todos puderem ler esse capítulo 14, então ele vai falando, são 4 páginas na verdade, que ele vai trazendo todas as possíveis repercussões, né, do aborto provocado. Poderia colocá-las para gravar e para a internet? Tem um livro, na verdade, quem vai fazer né? o acesso só no YouTube? Só mostrar aqui agora. Mostrar o quê? Desculpa. Então, é que como tem mais coisas, pelo tempo agora a gente não vai conseguir, a gente vai ter que... Mas acho que é interessante para que a gente possa em casa ler também, não só nós presentes aqui, mas os próprios internautas. Afinal, até o estudo se propõe a isso, para que a gente também estude em casa, traga as nossas dúvidas. Como ele é extenso, então a gente está dando essas pausas, mas acho que até aqui nós vemos, né, nós vimos várias situações, várias condições que podem ser reflexos do assunto que nós estamos tratando. Bom, e aí ele vai, né, falando também da questão de sintomas, do ponto de vista não só das moléstias do órgão genital da mulher, mas também as questões da personalidade, as questões da obsessão, né, que tudo sendo reflexo dos, né, dos processos delituosos do aborto, né? Então nós tivemos a oportunidade de ver vários efeitos espirituais. E detalhe, ele chama a atenção aqui, que foi o que nós assim comentamos, não só para a população leiga, vamos dizer assim, mas que ele destaca aqui, olha só que interessante, para ginecologistas e obstetras delinquentes, não só como também para a mãe, né, que se submete, mas também para aquele que pratica, porque muitas vezes não é a própria mãe que vai, né, mas sim ela vai numa clínica, ela vai numa condição, seja por vários interesses aí, e que também alguém acaba provocando essa ação. Bom, e a última colocação dentro desse capítulo, né, ele coloca assim: para melhorar a própria situação, o que deve fazer a mulher que se reconhece na atualidade com dívidas no aborto provocado, antecipando-se desde agora no trabalho da sua própria melhoria moral, antes que a próxima existência lhe imponha as aflições regenerativas, como nós comentamos anteriormente. E aí vem a dica, o esclarecimento, né, ajuda, essa é a palavra. Sabemos que é possível renovar o destino todos os dias. Quem ontem abandonou os próprios filhos, pode hoje afeiçoar-se aos filhos alheios, necessitados de carinho e abnegação. O próprio Evangelho do Senhor, na palavra do apóstolo Pedro, adverte-nos quanto à necessidade de cultivarmos ardente caridade uns para com os outros, porque a caridade cobre a multidão de nossos males. Talvez essa é uma das oportunidades de de um dos recursos, né, nos colocado pela terapêutica do Evangelho. Terapêutica do Evangelho, a terapêutica do amor, a terapêutica da humildade, a terapêutica de que há um Deus maior, a terapêutica junto ao entendimento de que há um Deus maior que governa a vida, que governa os seres. Pois é. E aí eu gostaria de, como nós estamos passando... Bom, alguma pergunta? Alguma colocação? A vida é um bem otorgado, senão a doutora Marina vai brigar com isso. A vida é um bem otorgado. Sim. Pois é, e é frente a essa vida que eu queria, na verdade, aproveitar esses instantes. Eu queria que a gente pudesse, porque quando nós
falamos sobre um determinado tema, sobre um determinado assunto, nós sabemos e sentimos que não estamos sozinhos, né? Estamos numa casa de oração, estamos numa casa de amor. E nesses instantes eu queria convidar que cada um de nós, ao fecharmos os nossos olhos, pudéssemos, ao elevarmos o pensamento a Deus, temos esses instantes, esses poucos segundos ou minutos, de primeiramente agradecer a Deus pelo dom da vida. Agradecermos a Deus a oportunidade, muitas vezes, que nos é confiada, Senhor, para que possamos exercer através da maternidade, da paternidade, a oportunidade de manifestar amor, de crescimento, de reajuste. E vibramos nesse momento, Senhor, de todo o nosso coração, de toda a nossa mente, vibramos a todas aquelas mães, mulheres, cônjuges, que por algum instante neste momento pensa muitas vezes pelo desespero, pela falta de sentir muitas vezes na sua vida a comunhão junto a Deus, o desespero muitas vezes carregado pelo abandono, pelos preconceitos de classe, pela postura machista, que muitas vezes essas mulheres, essas pessoas são submetidas, estão submetidas. E a essas mães, mulheres, que nesse momento se passam por suas cabeças, pelos seus pensamentos, buscam de alguma forma, através da prática do aborto, resolver os seus problemas, essa situação, que nesses instantes, Senhor, essa nossa vibração de amor chegue até a cada uma delas. Que essa vibração e que o amparo através da espiritualidade, das pessoas de bem que podem cercá-las, que elas sejam tocadas em seu coração, para que assumam a maternidade da melhor forma possível, que sejam amparadas com recursos, com equipes de profissionais, junto à comunidade. Enfim, Senhor, nós pedimos humildemente que toque no coração de todas essas mães, para que elas se sintam amparadas e fortalecidas nessa decisão. Que a figura da Mãe Maria esteja presente, ou seja presente nesses instantes, junto a cada uma delas. E a todos aqueles que cometeram ou que sofreram tal prática, rogamos a Deus a misericórdia, o amparo, e que nós tenhamos a certeza de que a justiça divina, ela tem por propósito trazer aos nossos corações, aos nossos espíritos, a oportunidade do reajuste, do refazimento, e que tenhamos, então, através da nossa vibração, que possamos emitir paz, amor, e que o sentimento de perdão e de arrependimento seja vivenciado e sentido a todos esses corações. Que Jesus nos abençoe, hoje, agora e sempre.